Agora vamos ver como é que o Enem cobra o Brasil Colônia ao longo de toda sua prova. A gente tem mais ou menos algumas percepções de como é que o Enem cobra ou ele exige o Brasil Colônia nas suas provas. Ou em relação à cultura do açúcar, em relação aos festejos coloniais, festas tanto religiosas quanto de matriz africana. A gente também pode ver questões político-administrativa aqui, capitanias hereditárias, o governo de Pombal, mesmo a relação entre os portugueses e os indígenas, e a gente vê que esses são alguns pontos e alguns elementos que vão ser característicos da prova do Enem em relação a Brasil Colônia. Dito isso, vamos para as questões. Vamos ver. Primeira questão é do Enem de 2011. Vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas no século XI e XIII que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoeiras. Vamos para o enunciado. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de. Então a gente vai ter que ter aqui um conceito de economia do açúcar, relação de Portugal com a sua colônia no Brasil e como é que o açúcar era visto enquanto produto. Então, letra A. O lucro obtido com seu comércio era muito vantajoso. É uma verdade, visto que ele até fala aqui no finalzinho que era um produto de luxo, extremamente caro e chegava até ser presenteado como dote de casamento de algumas princesas da corte. Então a gente pode considerar a letra A como uma das opções corretas. Vamos ver se tem uma opção mais correta. Letra B. Os árabes seriam aliados históricos dos portugueses. Falso. Quando ele fala aqui que os árabes trouxeram o açúcar para a Península Ibérica para a Europa no século VIII, durante a Idade Média, a gente está falando do que foi a tomada da Península Ibérica, a invasão da Península Ibérica pelos árabes. Então eles vão invadir a Península Ibérica provavelmente no meados do século VII, e eles vão se estender até o século XV. Então você perceba que é um longo período que os árabes ou os mouros viveram naquela região. Então eles com certeza adotaram a cultura do açúcar. Porém, eles não eram aliados históricos dos portugueses. Eles eram contrário, eles eram rivais dos portugueses. Tanto que os portugueses e espanhóis, eles se uniram para derrotar esses árabes, esses mouros, e expulsá-los da Península Ibérica. Isso a gente vai chamar de guerras de reconquista. Então a letra B estaria errada por causa disso. Letra C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Essa questão está errada justamente porque é contraditório. Ele pergunta aqui por que Portugal deu início à colonização a partir do açúcar e ele diz que foi por causa da mão de obra insuficiente. É uma mentira, você tinha uma mão de obra, primeiro aqui indígena, depois uma mão de obra africana, mas essa mão de obra não era insuficiente. Ela só vinha dar lucros mesmo por causa de outros fatores. Aí, letra D. As feitorias africanas facilitaram a comercialização desse produto. Falso. As feitorias africanas, elas permitiam o tráfico de escravos e o trânsito de escravizados da costa da África até a América. As feitorias africanas não eram um ponto de comercialização do açúcar. O ponto de comercialização do açúcar era a Europa. Tanto que Portugal pegava o açúcar ainda grosso, o açúcar mascavo, aqui no Brasil, era levado para Portugal, que era refinado na Holanda pelo pacto que tinha entre os portugueses e os holandeses, e a própria Holanda
era responsável por distribuir esse açúcar por toda a Europa, revender esse açúcar por toda a Europa. Então, a comercialização do açúcar não se dava em África, se dava na Europa. E letra E, os nativos da América dominavam a técnica do cultivo semelhante. Falso. A gente não teve o cultivo do açúcar pelos nativos indígenas aqui. A gente tinha o cultivo de outras plantas. A gente tinha o cultivo da mandioca. Da mandioca foi ótimo, eu virei paulista agora. Mas o cultivo da macaxeira, principalmente, e o cultivo de outras plantas do nosso litoral e do interior. Mas do açúcar, não. Então, visto isso, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude do lucro obtido com seu comércio ser mais vantajoso. Então, ficamos com a letra A. Vamos para a segunda questão, da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, entre aspas, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual que observavam ao longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Isso aqui está no livro do Naufrágio do jornalista historiador Eduardo Bueno. Vamos para o enunciado. Esse contato amistoso entre brancos e indígenas era preservado. Então a gente quer saber mais ou menos como era essa relação entre indígenas e brancos europeus ou brancos portugueses. Então, ele era preservado pela igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decorrer do curso da catequese. Falso. Por um simples motivo. A igreja nunca respeitou a cultura indígena ou a ritualização indígena. Sempre era visto como uma coisa inferior ou uma coisa relacionada à maldade, à maleficência, à coisa de invocação do Lúcifer, vamos dizer assim. Porém, a igreja, para tentar solucionar isso, ela envia o seu exército de salvação, o seu exército de catequese, que eram os padres jesuítas. Então, os padres jesuítas tiveram uma missão muito importante em superar e tentar acabar com a cultura indígena, vamos dizer assim, e tentar trazer o máximo de cristãos indígenas possíveis. Ou seja, transformar esses indígenas em pessoas mais santas, pessoas mais salvas, vamos dizer assim. Então a letra A estaria errada. Houve sim interferência da igreja nesse sentido, na cultura indígena. Letra B. O contato amistoso era previsto até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doença, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Então, essa aqui pode ser uma das questões que fala justamente disso. O processo foi muito amistoso com os indígenas e os brancos até o processo de colonização real do território brasileiro. Aí você vem a plantejo da cana-de-açúcar, a exploração da terra, e você vai ver que esses indígenas, quando batem um pé e dizem não, nós não vamos trabalhar para vocês desse jeito, ou nós não vamos escravizar, ou vamos derrubar a mata para vocês desse jeito, o branco europeu ele fica muito irritado com isso e vai fazer possível e impossível para tornar esse indígena inferior, tornar esse indígena transformar o pensamento desse indígena em outra coisa, transformar esse pensamento indígena como uma coisa negativa que ele deve exterminar. Então a gente vê que os indígenas de uma hora para outra se tornam de amiguinhos próximos para grandes inimigos. Aí letra C, temos pelos colonos que escravizavam somente africanos na atividade da produção e exportação. Falso. Os africanos foram escravizados num momento posterior, provavelmente lá para 1550, 1570, mas no primeiro momento da colonização brasileira, tivemos uma grande leva de escravização de indígenas. Principalmente aquelas regiões ali, Santos, São Vicente, Cabo Frio,
Eles eram especialistas em capturar indígenas e eram todos levados para a parte norte, para Salvador, Recife, Itamaracá, onde já estavam funcionando alguns engenhos. Então, a letra C está errada porque ele diz que é somente africanos. Não houve só escravização de africanos, houve escravização também de indígenas. Em todos os períodos da colônia brasileira, passando a figurar o índio como imaginário social, como bom selvagem e forte colaborador da colonização. Isso aqui é uma grande falsidade, essa questão está falsa em todos os sentidos. Primeiro, que não houve harmonia em todos os períodos. Houve uma pequena harmonia durante mais ou menos uns 20, 25 anos, ponto. Depois disso virou guerra, resistência, genocídios e tudo mais. E essa construção do bom selvagem a gente só vai remeter lá no final do século XVIII, início do século XIX, quando a gente vai começar a ver esse índio como um herói nacional, a visão do nacionalismo a partir do indígena. Mas em todo o período histórico não houve essa questão de harmonia. Letra E era. Ops, essa relação era preservada sobretudo pelo Estado colonial, que tomava várias medidas para impedir o genocídio e a escravização desses indígenas. Em primeiro momento, não houve nenhuma tentativa de impedir. O problema é que essa questão é tão complexa, mas tão complexa, que você vai ter o genocídio ocorrendo de um lado, mas a lei colonial falando outra coisa. Você vai ter escravização de um lado, mas a lei dizendo que era proibido escravizar indígena, a não ser se fosse por guerra justa. Vocês entendem? Então é bastante complicada essa questão. Por isso que está incorreta. Porque nem todas as ações coloniais elas queriam preservar ou impedir o genocídio e a escravização de indígenas. Ok? Então aqui a gente vê que a questão B, alternativa B, é a mais correta. Era amistosa a relação entre brancos e indígenas até a colonização, quando o índio foi vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Ok? Penúltima questão. Vamos lá para a terceira questão do Enem de 2013, que é analisar textos comparativos. Pode ser tanto um texto escrito, quanto uma imagem, quanto um gráfico. O Enem vai cobrar isso de vocês na hora da prova. Que vocês tenham essa facilidade de ler e interpretar textos, mas ao mesmo tempo ler e interpretar imagens, gráficos, tabelas e tudo mais. Então, vamos para a questão. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 400 a 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos tocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Aqui temos um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, descrevendo mais ou menos como era a situação quando os portugueses chegaram na praia, o primeiro contato deles com os indígenas. Aí no segundo texto, a gente vê um quadro do Portinari chamado Descobrimento do Brasil, pintado em 1956, e vemos alguns indígenas do lado direito, com suas lanças e seus arcos, seminus, apontando e vendo ao fundo, do lado esquerdo, as caravelas dos portugueses chegando ao seu litoral. Agora vamos para o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos dois textos, constata-se que, ou seja, ele quer saber a relação que podemos interpretar dos dois textos apresentados. Letra A. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Falso.
a gente vê aqui que a letra A já é errada porque ela não já faz relação nem com o segundo texto do Portinari. Então ela já é uma questão falsa. Ao mesmo tempo, ela é falsa porque ele diz que ela se preocupa apenas com a estética literária. Não, ela não está preocupada com a estética literária do humanismo português do século XV. Ela está preocupada em narrar, em informar ao rei o que se passa com as terras recém-descobertas, com as terras recém-chegadas, que seria o Brasil. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Falso também. Outra vez, você não tem uma relação direta entre os dois textos, você só apresenta o ponto de vista de um texto. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Pode ser a letra C? Pode ser a letra C. Então é uma questão bem coerente. Vamos ver se a letra D e a letra E pode ser a mais correta em relação ao texto. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, uma linguagem verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. As duas cartas elas não cumprem a mesma função social e artística, porque a função social da carta do Pero Vaz de Caminha é informar ao rei a chegada e o que ele encontrou nas terras. E a função social do quadro do descobrimento do Portinari é você ter uma perspectiva dos indígenas em relação aos portugueses que estavam chegando em seu território. Então a gente já vê que existe uma diferença muito crucial em relação à função de cada um desses dois pontos. Então a gente percebe que a letra D está errada, tanto numa função social quanto numa função artística. Um trabalha com a literatura, o outro vai trabalhar com a artes visuais. A pintura e a carta são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico retratado a colonização. Ela estava certa, a questão estava certa até falar que produzidas em um momento histórico, no mesmo momento histórico. Errado. O Portinari fez o quadro dele no século XX, meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, e a Carta do Caminha foi escrita em 1500, ou seja, no século XV. Então a gente tem mais ou menos aí uns 400 anos, 450 anos de diferença. Então por isso que a gente diz que a letra C é a mais correta, porque ela afirma a carta como um testemunho histórico e político, que ela é, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então, respondendo a essa questão do Enem 2013, ficaria a letra C. Quarta e última questão, vamos lá resolver, e ela é novamente um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Vamos lá. De ponta a ponta é tudo praia, palma, muito chá ou chão e muito formosa. Pelo sertão nos parece visto do mar, muito grande, porque a estender os olhos não poderíamos ver senão terras com arvoredos, que nos pareciam muito longe. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lho vimos. Porém, a terra em si é de bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Então, vamos para o enunciado da carta do Pero Vaz de Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, qual seria o objetivo principal dos colonizadores portugueses nas terras recém-chegadas do Brasil? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos? A letra A pode ser. Vamos ver as demais. Letra B.
descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. O texto em si não fala na descrição da cultura local para enaltecer. Ele está fazendo mais um relato do que existe em terras brasileiras. Existem terras tupiniquins. Então, é muito mais você descrever para informar ao rei aquilo que tem, aquilo que pode ter, do que para enaltecer a prosperidade portuguesa. Então, a letra B estaria errada. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas para o potencial econômico existente. A própria carta não fala em nada em transmitir conhecimento dos indígenas. Fala muito mais em tentar encontrar metais preciosos, visto que não, naquele primeiro momento, naquele primeiro contato com as terras, eles não encontraram absolutamente nada. Então, o conhecimento indígena nesse conceito aqui da questão C está incorreta. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a supremacia europeia. A gente não encontra nenhuma desnível ou degradação social que coloque os nativos numa situação de inferioridade e os portugueses em uma situação de superioridade. É mais uma carta que você percebe que existe um relato, você percebe uma informação sobre o que ele está observando nessa viagem. Letra E. Criticar o modo de vida dos autóctones pela evidência e evidenciar a ausência de trabalho. Bom, a gente não percebe isso na carta. A gente percebe que ele ainda está conhecendo principalmente as paisagens naturais, conhecendo e investigando se há o que Portugal precisa, que naquele momento eram metais preciosos, e contestando que ainda não tinha encontrado esses metais preciosos. Por isso, a gente pode dizer que a questão correta, a alternativa correta seria a letra A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os nativos, pelo finalzinho aqui do texto, que ele fala: porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Salvar essa gente de quê? Ou seja, você teria que salvar a alma dessas pessoas, porque essas pessoas não têm fé, não têm rei e não têm comércio. Então, você iria salvar eles a partir da igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, com o seu exército divino, que seria a Companhia de Jesus, iria salvar esses indígenas, iria recrutar novos fiéis, porque a Europa, nesse momento, estava passando por uma crise, 1500 principalmente, estava passando por uma crise de ter mais novos fiéis. E essa crise vai ser reafirmada a partir da Reforma Protestante de 1517 até Lutero, Henrique VIII e João Calvino, que vai aprofundar muito mais essas relações. Então a gente vê que salvar essa gente está mais interligada ao processo de catequese dessas populações nativas, ok? Eu espero que a gente tenha ajudado vocês com essa revisão. Espero muito que vocês estejam bem, estejam estudando e que a gente se vê por aqui. Qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp, no Instagram, manda e-mail. Estamos aqui para ajudar vocês, ok? Tá certo, gente? Ótima revisão, ótimos estudos para vocês e tchau, tchau.